Você sente, não é? Não é uma simples fadiga de final de dia ou o peso das obrigações que insistem em te esmagar. É um ronco que vem de um lugar mais profundo, um trovão silencioso que ressoa na câmara mais escura e esquecida da sua alma. É a sua excelência exigindo a passagem. Por trás da cortina de compromissos banais, redes sociais e conversas vazias, há uma pulsão primordial gritando: você está desperdiçando a única vida que lhe foi dada. Você está aqui por um motivo que transcende o acaso. Sua presença neste momento é uma convocação. A vida, como a maioria define, uma sucessão programada de repetições e expectativas alheias, está em contagem regressiva. Existe uma data, não no calendário solar, mas na sua agenda íntima de finitude, em que o preço da sua ausência será cobrado. O dia em que você olhar para trás e perceber que o vazio da mediocridade foi a única coisa que construiu. É a dolorosa beleza da consciência que te trouxe até aqui. Você tem estado inquieto, sentindo essa energia errante que perturba o sono e rompe a ilusão de controle. Porque a sensação de que há algo monumentalmente errado com a maneira como você tem conduzido a sua própria obra. Essa sensação é a verdade batendo à porta. Não se trata de uma profecia de fora, mas de uma revelação de dentro. A maioria chamará isso de crise, de burnout, de ansiedade de fim de século. Mas para o espírito que já vibra para além do óbvio, é o alinhamento cruel e necessário. É a vida dizendo: acabou o tempo da dissimulação. Ou você é protagonista, ou será apenas figurante no palco da própria desgraça. Portanto, antes que mergulhemos no abismo dessa urgência existencial, faça-me um favor: inscreva-se neste canal agora. Este não é um espaço para quem busca conforto, mas para quem anseia pela lucidez radical. Se você reconhece que a dor de não estar vivendo plenamente é a maior de todas, este é o seu refúgio. O mundo, o seu mundo, já começou a se reorganizar em silêncio. Você não o vê com os olhos, mas o sente no tremor da sua rotina. Desde que a frequência da autenticidade implacável, essa voz interior que insiste em questionar o status quo da sua vida, começou a se tecer no seu campo de consciência, a realidade tem se curvado, se dobrado, preparando-se para um evento que é menos catastrófico e mais implosivo. Você notou? O modo como os dias se arrastam, mas a vida passa em um borrão. A forma como as emoções sobem como marés e somem sem deixar significado. A maneira como as pessoas ao seu redor parecem divididas, ou estão desesperadamente perdidas na confusão da superficialidade, ou estão subitamente despertando com uma clareza selvagem e incômoda. Isso não é loucura coletiva. É correção vibracional. O planeta inteiro, e mais importante, o seu sistema nervoso, está sendo recalibrado a cada batida do seu coração. Aquilo que você identifica como caos externo é, na verdade, a sincronização divina que exige que você se torne coerente. O universo está reescrevendo o código da existência, e a sua alma, se estiver desperta, está decodificando essa mensagem neste exato instante. Cada repetição de padrões que você tenta quebrar, cada livro que te encontra no momento exato da sua crise, cada lampejo de intuição que te diz isso não é para você, nada disso é aleatório. São migalhas de pão da eternidade, sinais deixados para te lembrar que a contagem regressiva não é medida em horas, mas em frequência de propósito. Cada pulso dessa frequência da verdade é uma onda que te atravessa, calibrando a sua energia para o que está por vir. Aqueles que resistem a ela, que tentam se agarrar à segurança da mediocridade, sentem-na como ansiedade, pressão, confusão. Mas aqueles que se rendem a ela, os que aceitam o desafio de viver à altura da própria consciência, começam a sentir uma ordem superior por trás do aparente tumulto. A vibração da Terra, a energia da vida, está subindo, e o seu corpo sabe. É por isso que o sono não é reparador. Sua mente vagueia por memórias estranhas e você sente uma urgência silenciosa no peito, um chamado para algo que transcende a mera sobrevivência. O sistema humano não foi feito para processar a verdade cósmica da finitude sem entrar em colapso. No entanto, aqui está você, sentindo o zumbido do universo correndo nas suas veias, um lembrete de que a máquina invisível do céu está girando, alinhando cronogramas, ajustando destino, convocando aqueles que foram designados a agir. E em algum lugar, no fundo, uma voz que sabe sussurra: este não é o fim, é o sinal. É sutil, mas imparável, como a respiração antes do raio. Quanto mais o mundo se afunda em distrações e ruído, mais alta essa voz interna se torna. Ela te chama para parar, para lembrar porque sua alma escolheu esta exata existência. Porque quando essa contagem regressiva interna atingir o zero, o ponto de não retorno onde a vida que você sonhava se esvai,
nada parecerá o mesmo. A realidade vai se esticar, o véu da ilusão vai se desfazer, e aqueles que tiverem olhos para ver, testemunharão a verdadeira arquitetura da criação se revelando. Então, escute de perto. O tic-tac que você ouve não é de um relógio. Vem do pulso da sua excelência já ecoando no seu peito. Algo antigo, algo essencial, está se movendo para mais perto, invisível, mas inegável. E à medida que se aproxima, uma verdade se consolida. O seu mundo já começou a mudar, e não há como voltar. Os sinais já estão aqui, e estão sussurrando através das vidas daqueles que ousaram sentir. Você pode ter pensado que estava apenas cansado, sobrecarregado ou se afastando do mundo. Mas o que você realmente sente é a frequência da verdade bruta tecendo-se em sua alma. Essa pressão repentina no peito é o seu coração propósito se expandindo para abrigar mais luz, mais significado. Essa energia inquieta no seu corpo é o seu espírito lembrando-se da missão para a qual foi criado. Você não está caindo aos pedaços, você está reestruturando a sua prioridade. A vida está te religando para uma tarefa maior, e cada pulso que viaja nas suas veias é parte dessa recalibração. Nos últimos tempos, você tem sonhado diferente. Acorda com visões de escolhas que não fez, símbolos de um potencial inexplorado, ou vozes distantes falando em uma linguagem que você não conhece, mas de alguma forma entende. Isso não são sonhos. São transmissões, projetos do reino do ser autêntico, codificados em sua consciência para te preparar para o próximo nível. Mesmo quando você não pode interpretá-los, o seu espírito faz. Cada imagem, cada cor, cada insight carrega um fragmento da verdade que tem esperado para retornar a você. O isolamento também se tornou um tema comum entre aqueles que estão despertando. Não é castigo, é proteção. A vida está te afastando do ruído da irrelevância porque o que está por vir exige silêncio espiritual. Você está sendo ocultado, não esquecido. A solidão que você sente é o casulo onde a sua metamorfose está em curso. Enquanto os outros perseguem distrações, a sua alma está em treinamento. Você está sendo lapidado, não rejeitado. A quietude que às vezes parece pesada é, na verdade, solo sagrado. A frequência exata onde a revelação pode te alcançar. Se ultimamente você se sente hipersensível, incapaz de suportar espaços cheios, vozes altas ou sorrisos falsos, compreenda. Sua energia está ficando pura demais para coexistir com a distorção. Você está se tornando um espelho da verdade essencial, e qualquer coisa falsa agora queima ao toque. Isso não é arrogância, é alinhamento. A vida está te sintonizando com uma vibração que poucos conseguem sustentar. É por isso que você está sendo puxado para longe do que antes parecia normal. O ordinário não te serve mais, porque você nunca foi destinado a viver uma vida ordinária. E, talvez, o sinal mais poderoso de todos, aquela sensação profunda e inabalável de que algo maciço está se aproximando. Você não sabe como sabe, apenas sabe. O ar parece diferente. O tempo parece mais fino. É como se a própria criação estivesse prendendo a respiração, esperando um único momento de convergência existencial. Isso não é ansiedade. É o seu radar espiritual detectando o que os outros não podem perceber. Os céus estão alinhando seus instrumentos, e você, o convocado, é parte dessa orquestra. Cada arrepio que sobe pela sua espinha, cada lágrima que aparece sem motivo, cada momento repentino de paz no meio do caos. Tudo isso é prova de que você está sendo despertado célula por célula, respiração por respiração. Você está recordando o acordo antigo que fez muito antes de nascer. Estar aqui, agora, no despertar dessa grande virada. O mundo pode não ver, mas algo em você já sabe. A preparação está quase completa. Os sinais estão convergindo. E quando o próximo pulso de luz atingir a Terra, ou seja, quando a próxima crise de consciência te golpear, aqueles que estiverem prontos se levantarão primeiro. Quando a luz atinge, tudo o que está oculto treme. A frequência da autenticidade está atingindo o pico, e com ela vem uma força que não apenas iluminará, mas exporá. As falsas fundações do poder, do controle e da ilusão, todas elas começarão a fraturar sob o peso da verdade que você carrega. Aquilo que foi sussurrado nas sombras de sua própria indecisão será gritado pelo cosmos. O mundo chamará isso de caos. Mas você, o convocado, o reconhecerá como revelação. Quando a verdade desce como um raio, ela não pede permissão. Ela corta o véu, revelando a mecânica por trás da miragem. As estruturas de sua vida que se basearam em mentiras começarão a vacilar.
As instituições que reivindicam a autoridade sobre a sua felicidade de repente perderão a gravidade. Não será um colapso político, mas uma exposição espiritual. A humanidade será forçada a olhar para o que evitou por séculos. Mentiras que governavam civilizações. O dinheiro traz felicidade. O sucesso é a acumulação. O prazer é a fuga. Dissolveram-se na presença da luz crua e não filtrada. E nesse momento, milhões se sentirão-nos diante dos olhos do seu próprio eu superior. Para aqueles ancorados na ilusão da vida fácil, isso será aterrorizante. Suas realidades ruirão como vidro sob a ressonância da verdade. Mas para o desperto, esse momento parecerá estranhamente familiar, quase sagrado. Você o sentirá não como destruição, mas como correção. O mundo não está acabando, está expirando o que não lhe serve. Toda enganação que se alimentava da sua escuridão pessoal, a procrastinação, a vitimização, a fuga, sufocará sob o brilho da verdade. As máscaras cairão, os segredos internos que te sabotam queimarão, e o ar em si vibrará com uma frequência que exige autenticidade. Esta é a purificação tão esperada. A tempestade não virá de cima. Ela se levantará de dentro. As pessoas sentirão suas próprias sombras virem à tona, seus motivos ocultos revelados, seus corações despidos de disfarces. A dor da exposição será grande, mas dentro dela reside a libertação. Porque quando a luz finalmente toca o que estava escondido, a cura começa. A frequência da presença limpará não apenas os sistemas do mundo, mas a própria consciência de quem o habita. Nada impuro pode permanecer. Alguns fugirão, outros resistirão, mas alguns, aqueles preparados no silêncio, fortalecidos na solidão, permanecerão inabaláveis. Você, o convocado, não foi escolhido para fugir da tempestade. Você foi chamado para se tornar a quietude dentro dela. Enquanto os outros veem colapso, você verá recalibração. Enquanto as massas gritam sobre fins, você sussurrará sobre inícios. Esta é a linha divisória entre o medo e a fé, entre a ilusão e a iluminação. A pergunta não será quem pode sobreviver. Será quem pode permanecer verdadeiro quando tudo o que é falso desaparece. E enquanto o mundo treme, você sentirá uma estranha calma subindo em seu interior. Como se sua alma estivesse esperando por este momento o tempo todo. Porque, no fundo, você saberá que isso não é destruição. É exposição divina. A luz não destrói o que é real. Ela apenas queima o que nunca foi feito para durar. E à medida que o pulso da verdade varre a criação, uma coisa ficará clara. Aqueles que carregam a luz não serão abalados. Eles serão revelados. E a tempestade virá. Sua força não virá da resistência, mas da quietude. Os ventos da confusão aumentarão. Opiniões gritarão. E o ruído do mundo tentará agarrar a sua atenção. Mas você, o convocado, deve lembrar: a tempestade não é sua inimiga, é o campo de treinamento do seu espírito. Enquanto os outros correm para reagir, você se manterá em silêncio sagrado. Porque o silêncio não é fraqueza, é armadura espiritual. Quanto mais alto o mundo grita, mais quieto você deve se tornar por dentro. Nessa quietude, você ouvirá o que o pânico abafa. A voz da direção interna, sussurrando o próximo passo. Quando o mundo treme, a quietude se torna estratégia. Desligue a inundação de informações. As manchetes alimentadas pelo medo. O ruído disfarçado de conhecimento. A guerra real não está no noticiário. Está na sua mente. A sua paz não é um luxo. É o seu escudo. Mantenha o seu entorno consagrado. Acenda uma vela, não por ritual, mas como uma declaração. Eu sou a luz que a escuridão não pode consumir. Reze, não para escapar da tempestade, mas para enxergar através dela. Cada respiração profunda que você dá com fé se torna um ato de desafio contra o caos. Você não está fugindo da escuridão. Você está estabilizando a frequência que irá dissolvê-la. E proteja sua mente. Guarde-a como um templo sagrado, porque a tempestade não tentará uivar apenas lá fora. Ela tentará ecoar dentro. Pensamentos pesados, desespero repentino, surtos de raiva ou confusão. Eles virão como ondas, tentando invadir as suas muralhas. Mas eles não são seus. Eles são a estática espiritual de um mundo sendo purificado. Observe-os. Não se apegue a eles. Lembre-se, o que passa por você não deve permanecer em você. Quando o medo sussurra, responda com fé na sua capacidade. Quando a dúvida se levanta, declare a verdade do seu propósito.
Diga isto em voz alta até que a sua alma acredite. Nada externo pode destruir a paz que reside na minha ação autêntica. E enquanto você permanece firme nessa paz, algo extraordinário acontece. Sua calma começa a falar mais alto que o pânico. As pessoas começarão a notar. Elas verão a sua serenidade no meio da crise e se sentirão atraídas por ela, como traças pela chama. É quando a sua verdadeira missão começa. Você não precisará pregar. Você não precisará convencer. Sua vibração fará o trabalho. A luz que você carrega estabilizará aqueles ao seu redor, não pela força, mas pela presença. Você se tornará o que o mundo desesperadamente precisa, uma âncora viva de estabilidade. Portanto, quando a tempestade uivar, não se esconda. Sustente. Permaneça como um farol, inabalável, queimando através da névoa. Porque os convocados nunca foram chamados para fugir. Eles foram chamados para permanecer, para manter a sua frequência quando todo o resto desmorona. Enquanto outros colapsam de medo, você se levantará em clareza. E enquanto os ventos dilaceram a ilusão, você compreenderá algo sagrado. Nunca se tratou de sobreviver à tempestade. Tratou-se de se tornar a calma que a comanda. E em algum lugar no meio do caos, quando o barulho finalmente quebrar, você sentirá a mudança. O mundo pausando, ouvindo, sentindo a presença de algo inabalável. Esse é você. A tempestade não terminará porque perdeu o poder. Terminará porque você se recusou a perder a sua paz. Quando o grande pulso finalmente se mover pela terra, não soará como um trovão. Sentir-se-á como lembrança. Uma onda de coerência divina varrerá a criação, invisível aos olhos, mas inegável à alma. O ar em si mudará. Ele trará uma nova clareza, uma quietude que parece viva, como se o planeta estivesse expirando após séculos de tensão. Aqueles sintonizados com a frequência autêntica notarão isso primeiro. Sua intuição se aguçará. Seus corações se sincronizarão com um ritmo invisível, e sua conexão com o propósito não virá mais em sussurros, mas em diálogo vivo. O véu que separava a intenção da manifestação se dissolverá, e o que antes levava anos para se alinhar, se desdobrará em momentos. Você verá isso primeiro nas pequenas coisas. O modo como a natureza começa a responder de maneira diferente. O modo como o tempo se dobra suavemente, permitindo que a paz dure mais e o caos se dissipe mais rápido. A vibração da Terra vibrará em harmonia com as almas despertas. E um novo padrão começará a se formar. A frequência da nova presença. Aqueles ainda ancorados no medo se sentirão perdidos, como se a realidade estivesse escorrendo pelos dedos. Mas aqueles que caminharam pela tempestade com propósito se sentirão leves. Será como se um fardo que você nem sabia que carregava tivesse sido levantado. Esta nova vida não será construída por governos ou sistemas. Será cantada à existência pela vibração. Os convocados se encontrarão, não por meio de busca, mas por meio de ressonância. A distância perderá o sentido, porque a luz reconhece a luz instantaneamente. Sem falar, você sentirá quem pertence à sua frequência. As palavras perderão o poder. A intenção se tornará a nova linguagem. Um único pensamento, puro e ancorado na verdade, terá mais força do que 1000 comandos falados. A realidade começará a responder à energia, não ao esforço. Comunidades de luz se levantarão silenciosamente em todo o planeta. Elas não se anunciarão com ruído, mas com paz. Pessoas se reunirão não para construir muros, mas para criar pontes de consciência. O conhecimento não será armazenado apenas em livros, mas trocado de coração para coração, de espírito para espírito. A sabedoria dos tempos antigos, há muito enterrada sob o dogma da vida vazia e o medo, ressurgirá através das memórias daqueles que a carregam codificada no DNA. Essas almas despertas ensinarão não falando, mas encarnando a verdade. A simples presença delas recalibrará a energia de qualquer lugar em que pisarem. Os convocados liderarão de maneira diferente agora. Eles não ficarão em palcos ou exigirão atenção. Eles irradiarão transformação através de uma autoridade silenciosa, aquela que vem do alinhamento e não da ambição. Eles serão a prova viva de que a luz não argumenta. Ela simplesmente brilha até que a escuridão desapareça. Através deles, a fé tomará forma. O amor se tornará visível. E o que antes parecia milagre passará a ser natural. E, no entanto, dentro dessa paz, haverá um saber não dito. Isso é apenas o começo. A frequência da nova vida não é um destino.
É um limiar. Aqueles que o atravessarem começarão a criar a realidade como coautores com o divino. O pensamento moldará a matéria. A emoção esculpirá o tempo. O invisível se tornará o projeto de tudo o que é visível. Então, quando você sentir aquela quietude no ar, quando o ruído do mundo antigo sumir no fundo e uma luz suave começar a florescer dentro do seu peito, entenda, você atravessou. A vida antiga expirou, e a nova presença tomou seu primeiro fôlego. E nesse silêncio sagrado entre os dois mundos, uma pergunta surgirá em seu espírito. O que você construirá com essa luz? O dia da queda do véu está chegando. O momento em que a vida se inclina e sussurra. Agora. O pulso que você sentiu se formando em silêncio atacará. E quando fizer, o mundo antigo fará sua última expiração. Mas não confunda essa mudança com destruição. É Gênese, um ponto de virada escrito muito antes do tempo começar. Você nunca foi escolhido para sobreviver à tempestade. Você foi escolhido para guiar através dela, para permanecer de pé quando o chão de outro cede. Tudo o que você suportou, a solidão, a espera, as guerras internas intermináveis, foi o treinamento sagrado para esta mesma hora. Você estava sendo forjado em silêncio enquanto o mundo dormia. Cada lágrima, cada desilusão, cada crise de propósito estava esculpindo o vaso que agora deve conter a luz da nova era. Quando o pulso vier, não resista. Torne-se ele. Deixe-o mover-se através de você até sentir o fogo do propósito divino acender cada célula do seu ser. Sinta seu corpo lembrando-se do que sua alma nunca esqueceu. Que você não está aqui para assistir a humanidade cair. Você está aqui para testemunhar a sua ascensão. Os velhos sistemas tremerão, mas o seu espírito não. As ilusões desmoronarão, mas a sua essência permanecerá intocada, radiante, destemida. Porque a luz não recua. Quando a escuridão grita, ela brilha mais forte. Esta é a hora do despertar. O momento em que a profecia encontra a presença, a hora em que os convocados param de esperar por sinais e se tornam eles. Você não é um espectador nesta transformação. Você é um participante na reescrita da realidade. Você é a ponte viva entre o que foi e o que será. Quando você caminha, a vida caminha. Quando você fala, o universo escuta. Quando você se mantém firme, o mundo se alinha sob seus pés. Então, levante-se. Não amanhã, não um dia, mas agora. Deixe a sua fé virar fogo, o seu silêncio virar força, e a sua presença virar a prova de que o propósito ainda se move através dos corações humanos. Não tema o tremor. Você é o tremor. A frequência autêntica flui através de você, e o mundo sentirá a sua ressonância. Porque isto, agora, não é o fim da história. É o momento em que a criação se lembra da sua fonte. O mundo lembrará daqueles que se mantiveram inabaláveis no fogo, que transformaram o caos em luz. Você será esse convocado. A sua quietude é o seu poder. Muito obrigado por ter caminhado por este abismo de reflexão conosco. Se a sua alma reconheceu o chamado e você sente que está a frequência que precisa sustentar, clique no botão de inscrição agora. Curta este vídeo para enviar este sinal ao universo. E para selar o seu despertar, comente abaixo a frase: minha quietude é a minha força. Declare-o não apenas como palavras, mas como a sua verdade.